E hoje o tema dessa pregação é o segredo da última ceia. A última ceia que Jesus tomou com seus discípulos, ela é carregada de segredos, de simbolismos que nós vamos ver nessa noite, amém? E antes eu gostaria de orar com você. Pode até ficar sentado mesmo, mas vamos orar. Põe a mão no seu coração. E nós vamos pedir ao Espírito Santo, que é quem ministra os nossos corações, nessa celebração que daqui a pouco nós vamos comer o pão, o corpo de Cristo, e o vinho aqui, o suco da uva, representando o sangue dele na cruz por nós. Pai, é no nome de Jesus, fala aos nossos corações, nessa noite, nessa celebração especial de Santa Ceia. Fala, toque a cada coração de uma forma muito especial. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Nós estamos aqui na tua mesa, nós acabamos de receber essa linda ministração, que a tua mesa cura. Então venha nos curar, Pai, com o teu cálice nesta noite. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Aleluia, querido. Glória a Deus. O segredo da última ceia. A ceia do Senhor, ela era a celebração da Páscoa judaica. A Páscoa judaica foi um memorial que Deus instituiu para o povo judeu nunca esquecer daquilo que Deus fez na vida deles, tirando-os do Egito. O povo hebreu ou judeu ficou 400 anos na escravidão. Quantos anos, gente? 400 anos no Egito, sofrendo na mão de Faraó, escravo. Era um povo liberto, era um povo livre que se tornou escravo. E Deus levanta um homem para libertar este povo. Quem sabe quem é esse homem que Deus levanta? Moisés é o libertador do povo de Israel. E Moisés, ele é aquele que, das águas do Nilo, onde Faraó mandava matar todos os meninos, Deus tira da água, dali, aquele cestinho e coloca na casa de Faraó, para que Deus sempre mostrando, para o inimigo que tem um plano, Deus tem um outro plano, esconde o próprio libertador na casa de Faraó, e fala, você vai cuidar do libertador. E então 400 anos de escravidão, de luta, até que Deus dá direção a Moisés e fala, olha, Hebreus capítulo 12, faça uma ceia essa noite, vocês vão sacrificar um cordeiro perfeito de 1 ano, macho, para poder passar o sangue nos umbrais da porta, no madeiro da porta, e aonde estiver esse sangue, o anjo da morte não vai matar o primogênito. E ali então, desde aquela época do Egito, 1350 anos antes de Cristo, até Jesus, como Jesus era judeu, se celebrava a Páscoa judaica. E a Páscoa, ela tinha um fundamento. Para o judeu, quando ele se celebra a Páscoa, ou a Pesach, em hebraico, que significa passagem, passar sob algo, na Páscoa judaica, onde Jesus comeu com seus discípulos, existia 4 cálices. 4 cálices. Cada um desses cálices representava algo, uma direção que Deus disse. E eu quero falar nessa noite sobre esses 4 cálices da última ceia de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Êxodo, capítulo 6. Eu preciso muito da sua atenção, porque vocês vão ficar admirados dos detalhes da ceia com a Páscoa. Eu estou lendo na atualizada, porque eu gosto desse texto na atualizada, porque vai falar de algo muito específico, que você vai ver. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel,
Isso é Deus falando com Moisés. Moisés, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas ou da escravidão do Egito, e vos livrarei. Primeiro fala comigo, repita comigo: tirarei. Segundo, livrarei da carga da servidão, e vos resgatarei. Fala comigo: resgatarei. Então olha aqui, ele tirarei, livrarei, resgatarei com braço estendido, ou com braço forte, dependendo da sua tradução. Mas eu acho que uma pessoa que está ligada na Bíblia já entendeu que aqui em Hebreus, 1350 anos, como que Deus ia salvar o povo? Como? Está ali? Com os braços o quê? Como? Qual era o sinal? Como que Deus ia tirar o povo da escravidão? Com os braços estendidos. E lá na cruz você vai ver alguém com os braços estendidos para libertar o seu povo. Esse é um dos segredos. Olha, 1350 antes de Jesus, Deus fala com Moisés: eu vou tirar o meu povo, eu vou libertar o meu povo com braços estendidos. E se for a NVI, colocou braço forte. E com grande manifestação de julgamento. Grande manifestação de julgamento. Que nós vimos também isso acontecer no sepulcro. Houve um grande terremoto, se escureceu, e houve ali um grande julgamento naquele momento, onde vários mortos que estavam aprisionados, os cativos ali foram libertos, né? Então, tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. O Egito, para você que está começando a entender os segredos da Bíblia, é o mundo, representa o nosso mundo que jaz do maligno, que nos escraviza no pecado. Faraó é a figura de Satanás, que é quem domina este mundo. Tanto é que quando ele vai tentar Jesus, em Mateus capítulo 4, ele fala assim: ó, se você prostrar me adorar, está vendo, todos os reinos da terra eu te dou. Por que ele ofereceu? Porque ele tinha reinos mesmo para oferecer. Só que Jesus disse que não, né? Ele na palavra, ele falou: só o teu Deus adorará e só a ele prestará culto. Mas certo é que esse mundo jaz do maligno. Então, baseado nesse texto que nós acabamos de ver, onde Deus faz uma promessa a Moisés. Moisés é a figura de Cristo, o libertador. Moisés era o Cristo do Antigo Testamento. Tanto é que no nascimento de Jesus, de Moisés, Faraó manda matar todas as crianças, jogar no rio Nilo para os crocodilos comer. Na época de Jesus, Herodes manda fazer o quê? Matar todas as crianças para que não nasça um libertador. Então toda vez que está para nascer um libertador, o diabo meio que queria sabotar os planos de Deus, mas ele nunca conseguiu sabotar os planos de Deus. Tentaram matar Moisés, pequenininho, teve que jogar ele num cesto para que não fosse morto, os meninos iam ser mortos, e ele escapou. Jesus a mesma coisa, mataram, tentaram perseguir, porque sabia que ia nascer, mas não sabia quem era o libertador. Então, o Moisés era a figura do libertador do Antigo Testamento, ok? Então, gente, para celebrar a ceia, a Páscoa, eles colocavam 4 cálices. E eu quero falar com vocês o que representa cada um desse cálice. Agora, abra comigo em Lucas, capítulo 22, que é a última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos. E ele transforma a Páscoa no que nós cristãos hoje chamamos de Santa Ceia, onde tinha pão, tinha o vinho, o suco da uva, tinha-se algumas outras coisas, como ervas amargas, simbolizando o período de amargura que eles viviam no mundo, tinha um cordeiro, né?
ali imolado, eles comiam o cordeiro. E lógico que depois do sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisou mais de comer o cordeiro, de sacrificar o cordeiro, porque Jesus foi o último sacrifício aceitável a Deus. Então, olha aí, Lucas capítulo 22, versículo 14. Olha que interessante, gente, os detalhes. Chegada a hora, pôs-se aonde? À mesa. Olha que interessante. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Comer esta Páscoa. Então ele estava ansioso para isso. Antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra onde? No reino de Deus. Verso 17. Recebendo um cálice, ele pega o primeiro cálice, ele dá graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Ele pega um cálice, dá, talvez Tiago estava ao seu lado, ou João, geralmente eles se sentavam assim, por isso que havia aquela briga de quem ia ser que sentasse do lado, porque os mais próximos sentavam. Tanto é que na hora que ele sai da ceia para ir para o monte, no Getsemane, quem que ele chama para ir? Pedro, Tiago e João, é o que ele chama para ir. Ele pega e parte, então eles vão entregando de um a um sobre a mesa. E há um detalhe muito rico, os segredos, já que o tema dessa mensagem é os segredos da última ceia. A mesa deles era no chão. Por que a mesa dos judeus era no chão e não como essa que a gente senta? A mesa dos judeus era no chão para representar a soberania de Deus e quem eles eram. Para eles nunca esquecerem que eles eram do chão, eles eram mortais, eles eram um símbolo de humildade. Então a mesa do judeu era no chão, eles ficavam quase que deitados para poder comer aqui. E aqui então ele pega o primeiro cálice e disse assim, partilhem entre todos. Pois eu vos digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Verso 19, tomando um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice. Olha aí, segundo cálice que ele pega. Então ele fala, nós acabamos de ler que ele já tinha pegado um cálice, dizendo: esse é o cálice no meu sangue, e parti dele. Agora no verso 20 ele fala novamente, ele pega o segundo cálice da ceia judaica e diz: da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E depois eu vou continuar. Esses 4 cálices representavam algo e representa para o povo judeu. O primeiro cálice da Páscoa, ele chama Kiddush. Kiddush. O primeiro cálice que eles bebiam chamava-se Kiddush. Kiddush em hebraico era separação. Tirarei vocês do meio do Egito, vou separar este povo. Então, o primeiro cálice que eles tomavam chamava-se Kiddush. É o cálice da santificação, da separação. Kiddush é separar, santificar. E com isso eles iniciavam com uma oração e passava-se o cálice de um para o outro, e ali eles comiam umas ervas amargas também. Essas ervas amargas eram como se fosse um carquejo, para que eles experimentassem aquela coisa azeda, para lembrar de onde Deus o havia tirado. Então, lembre-se, o primeiro cálice
É o cálice da separação, da santificação, o Kiddush. O segundo cálice da ceia judaica que Jesus tomou foi o cálice Magid, que significa o cálice do livramento. O cálice do livramento. E é onde que ele fala lá, em Hebreus capítulo 6, versículo 6, ele fala: e vos livrarei da servidão. Então eles lembram desse momento, da palavra, a segunda palavra. Uma era tirar do meio do Egito, da carga do Egito. O segundo era livrá-los da servidão. Então era o livramento, esse é o Magid, era o segundo cálice que os judeus tomavam. E neste momento, eles liam um texto, esse texto de Êxodo, até Êxodo 6, até o Êxodo 12, que conta a história. Eles cantavam os salmos chamado Halel, que é o salmo 113 a 118. Que são salmos de peregrinação, salmos que contam a história do povo saindo do Egito. Então era nesse cálice, quando eles tomavam esse cálice, eles começavam a cantar o Salmo 113 da Bíblia, 114 e 115, que são salmos pequenos, que conta a história da peregrinação daquele povo. Então era neste momento que eles cantavam o Halel, que eram os salmos da peregrinação. Então, agora sobrou o terceiro e o quarto cálice, que era da celebração judaica. E isto era uma quinta noite, que Jesus faz a última ceia numa quinta-feira à noite, porque a sexta-feira já seria a sua morte e crucificação, né? E foi uma noite anterior. Então, e ele renasce 3 dias depois, que seria no primeiro dia, no domingo. Então, olha que interessante. Agora nós vamos falar do terceiro cálice que Jesus tomou naquele dia. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Diga comigo, redenção. Este é aquele que ele falou lá em Êxodo 6, dizendo: vos resgatarei. A palavra redenção é resgate. O terceiro cálice, o primeiro é da separação, o segundo do livramento, o terceiro é o cálice da redenção. É o cálice da bênção. Que Jesus, quando fala, esse é o cálice da bênção. Então, neste momento que ele fala, que ele chama o cálice da redenção, é que é servido o cordeiro. Porque no primeiro é servido ervas amargas, no outro o pão. Neste momento agora serve o cordeiro, que seria o prato principal. E neste momento, e os pães, neste momento ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então serve, e eles tomam o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Então, eles já haviam tomado o cálice do livramento, da separação, do livramento, e agora o cálice da redenção. E neste momento que Jesus toma o terceiro cálice, sabe o que ele faz? Ele pega Pedro, Tiago e João e interrompe a ceia e vai para o monte. Você não encontra o terceiro, o quarto cálice nessa narrativa de Lucas. E aí, neste momento do terceiro cálice, Jesus não vai para o quarto, não toma o quarto cálice. Ele interrompe e vai para o monte Getsêmani. Por isso que lá ele tem aquela frase tão importante que fala, quando ele ora, o que ele orou? Lucas 22, 42. Por que ele orou? Lucas 22, 42. Pai, se for possível, passa de mim este... De qual cálice Jesus estava falando? Ele acabou a ceia, ele vai orar e a oração dele: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Quando Jesus fala essa oração no Getsêmani, se for possível, passa de mim esse cálice, ele estava falando do quarto cálice. Qual cálice, gente? O quarto cálice, que eu vou falar para vocês qual é o quarto cálice. Interessante, antes de eu revelar o quarto cálice para vocês, o que significava para a gente cear, eu quero ler com vocês João 19, 28. Por quê? Porque o João 29, 38, ele completa o que faltou o médico Lucas escrever sobre a última ceia. E João colocou um detalhe muito importante. Então ele pede para afastar do último cálice. Mas seja feita a vontade de Deus. Então João capítulo 19, versículo 28 diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se a escritura se cumprisse, disse Jesus. Olha o que Jesus disse na cruz, gente: tenho sede. Mas isso é hora de ter sede? Ele está com as mãos furadas, com os pés, não está sentindo o seu pulmão pressionado. E Jesus tem sede. E você vai entender por que ele tem sede e o que deram para ele beber. E você vai entender aonde foi o último cálice que Jesus bebeu. Olha aqui os segredos, as revelações desse texto. Então ele pede, ele fala que está com sede. Para quê? Para que desse ele para experimentar de um cálice que eu e você não precisávamos de tomar. Ele pega, aí então, verso 29, então ali, eles trazem uma vasilha cheia de quê? De vinagre. Sabe o que significa a palavra vinagre? Vinho azedo. Vinho azedo. Ele vai tomar do quarto cálice em cima da cruz, de como? De braços estendidos, porque a promessa de 1350 anos antes era que Deus iria livrar o seu povo, resgatar o seu povo com braços estendidos. Por isso ele interrompeu a ceia no terceiro cálice, porque o quarto ele ia tomar na cruz. E ele fala o seguinte: então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ensopo. Ensopo era a mesma planta que os israelitas tinham que aspergir o sangue na madeira da sua casa. Era a mesma ensopo. Vai em Êxodo capítulo 12, você vai achar a palavra ensopo, que era uma planta que ela tinha uma espuma. É uma planta que parece uma espuma que eles usavam ali para embeber, que inclusive eles usavam isso como papel higiênico. Nos banheiros daquela época, eles passavam essa esponja, é tipo aquelas negócios que dá em lagoa, umas taboas assim, não sei como é que chama aquele trem, mas eles usavam isso como papel higiênico. Eles pegam isso, alguns, isso não se sabe, mas o Rodrigo Silva, arqueólogo, ele disse que eles pegaram um ensopo que já havia sido usado num banheiro público, e para zombar ainda mais dele, foi que eles molharam no vinagre e deram para Jesus. O texto não está falando isso, mas ele já tem uma pregação que ele fala, que eles pegaram, porque lá era o seguinte, o banheiro romano era aberto, e eles tinham um rego d'água assim, onde eles faziam suas necessidades nas pedras, como se fosse no fundo da horta da pessoa, e ficava um balde com um ensopo, que é essa esponja, como se fosse uma bucha de hoje, melhor aí para ilustrar. E eles ficavam com a varinha, então toda vez que eles faziam as necessidades, precisavam de limpar, eles se limpavam e colocavam ali para um outro usar. Quando o outro ia usar, ele molhava no córrego, né, na água, tipo meio que lavava aquilo para ele se limpar. Era assim os banheiros romanos daquela época. Então, alguns acreditam que Jesus, eles pegaram um desses ensopo que foi usado para humilhar ainda mais Jesus. A gente não sabe se foi isso. Certo é que
eles molham o azeite, o vinagre, que é o vinho azedo, e dão para Jesus tomar. E até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, e Jesus provou, porque tinha que provar da ceia. Jesus bebe daquele vinagre, daquele vinho azedo que foi servido para ele. Disse: está consumado, tetelestai. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Sabe o que era o quarto cálice que os judeus tomam? Representa o cálice da consumação. O quarto cálice era o cálice da consumação. E Jesus, quando ele disse está consumado, ele estava fazendo uma referência ao quarto cálice, tetelestai. Tudo foi pago, tudo está pronto, tudo está terminado. Nesse momento que ele tomou e ele disse está consumado, ele falou assim: agora nós concluímos a Páscoa. Agora está concluído, agora faz sentido tomarmos a Páscoa. E ali naquele momento ele estava decretando, dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E assim ele encerra a Páscoa na cruz. Ele começa a Páscoa no cenáculo de uma casa, uma sala grande de uma casa, e termina a sua Páscoa quando ele disse está consumado. Assim Jesus bebeu o cálice da santificação, do livramento, da redenção e da consumação. Isso é o que você e eu vamos fazer agora. Isso, gente, é para vocês entenderem o peso espiritual da Santa Ceia. Vocês não vieram beber suco de uva aqui. Vocês vieram fazer lembrança do que há mais de 3.350 anos é celebrado. E nós hoje temos o privilégio de experimentar. Nós só não vamos beber o quarto cálice, porque só ele pôde beber, que era o cálice da cruz. O cálice do vinagre azedo, da morte na cruz. Mas eu e você, ele nos fez beber do cálice do livramento, quando livrou a nossa alma da morte. O cálice da santificação, quando enviou o seu Espírito para nos santificar. E o cálice da redenção, que é, nós fomos resgatados das mãos de Satanás e seus demônios. Quando você tomar o cálice, hoje não dá para a gente servir os 3 cálices para você, ou os 4 cálices, mas o cálice que você vier tomar, ele está falando: eu te livrei, eu te santifiquei, eu te resgatei para você ser o meu povo. Porque o da consumação ele fala assim: para que vocês vivam para sempre como o meu povo. Então ele fala: aqui eu resgatei, eu adquiri.